Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que esteja, porque a gente está muito animado aqui. Meu nome é Marie Souto, estou em parceria aqui com meu amigo Thiago Boni e a gente vai fazer um podcast. E a gente vai falar sobre o que? Podcast? Pode ser? Pode. Pode. Então, aguarde. Estamos aqui com Jamile Guimarães e Marina Guimarães para tratar o tema da Semana Espírita do Grude, né? O tema central, que é o propósito do Espiritismo para crianças. Tudo bom com vocês, meninas? Tudo ótimo, né? Tudo bem. Estamos aqui preparando a Semana Espírita maravilhosa para os pais e para as crianças. Muito planejamento, muito trabalho e muita ansiedade para fazer uma Semana Espírita com muita energia boa e muita troca. Tudo bem comigo também? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está assistindo. E tudo certo, estamos aí ansiosos nos preparativos dessa semana linda, cheia de conhecimento, cheia de troca, né? Com certeza. Excelente. Nós temos como o tema central da Semana Espírita para o Grude, né, que é o Grupo de Desenvolvimento Espiritual Infanto Juvenil, qual o propósito do Espiritismo para crianças. E assim, como vocês pretendem abordar esse tema dentro da Semana Espírita, né, desse ano de 2023? Olha, Fale! Não tem problema, se quiser as duas ao mesmo tempo. Você, ó. tudo se organiza. Eu acho que essa Semana Espírita vai ser muito legal porque o propósito abrange muita coisa, né? Mas o ponto que pra mim é mais importante de todos é trazer o Espiritismo na prática, tanto para os filhos, tanto para os pais. Trazer o exemplo dos pais e fazer com que os pais e toda a família em si, no geral, todos os responsáveis, todas as pessoas que circundam essas crianças que estão vindo para o centro, possam praticar tudo que o Espiritismo ensina, porque não adianta a gente chegar aqui no centro, assistir as palestras, fazer evangelho no lar e chegar no dia a dia e não botar as coisas em prática. Então, acho que essa Semana Espírita vai ter como foco, assim como propósitos para as crianças, elas conseguirem botar os propósitos em geral do Espiritismo na vida delas, né? E completando, né, a fala da Marina, o principal é a gente trabalhar essa criança para ela se tornar cada vez mais forte, para se tornar um ser mais evoluído, para cuidar da evolução dessas crianças. A gente vive num mundo hoje que a gente necessita desse acolhimento, desse tato com as pessoas, desse olhar diferente. Então o Espiritismo trabalha muito essas questões. Então esse propósito também, eu acho que está muito ligado na criança se ver como espírito, tratar a mediunidade de uma forma natural, tratar o desencarne de uma forma leve, porque a gente, na verdade, no passado a gente não foi criado desta forma, mas para ter esse apanhado. E fazer as crianças enxergarem a vida com mais consciência, botar a lente macro, né, para conseguir enxergar tudo que elas vivem, não só na visão do personagem, mas na visão do espírito. Então acho que esse é um dos principais objetivos, que é fazer a criança ter uma visão mais ampla do mundo. Porque uma visão diferente do mundo muda tudo, o jeito que a gente age, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente se enxerga. Então acho que pra mim esse é um dos principais objetivos. Semana Espírita vai bombar, viu? Promete, uma visão incrível. Tô aqui pensando. Tem umas perguntas interessantes também que a gente andou fazendo, coletando também, para poder a gente querer saber, porque o povo quer saber também. Vamos lá. O povo quer saber, o povo quer saber. Pode ser? Pode! E aí, quer começar com as perguntas? Porque são Já várias do comecei. tempo. Vamos lá, né? Como é que vocês... Esse é que foi que você perguntou. E como são os responsáveis, eles podem... Os pais, né? Como é que eles podem trabalhar esse assunto do espiritismo, né? Com estas crianças? Como eu tinha falado, acho que o mais importante é a gente naturalizar o espiritismo. A partir do momento que você naturaliza o espiritismo, dentro de casa, a criança vem para o centro espírita sabendo que aquela linguagem que ele vai usar, que ele vai ouvir no centro espírita, é a linguagem que ele ouve em casa. E, para isso, os pais precisam também estudar o espiritismo, tá dentro do contexto, saber como é a linguagem que a gente trata dentro da sala de aula. A gente hoje aqui tem no Centro Espírita ULI, a gente tem as palestras, então muitos pais aproveitam esse momento que as crianças estão no grude, estão participando da Semana Espírita, que conhecem o centro, se encantam pelo trabalho da ULI, se encantam pelas palestras e começam a assistir. Então, a partir do momento que
o grude, a criança está aprendendo o que a gente está ali ensinando, está trocando, e vem para uma aula, e vem para o evangelho, essa linguagem se casa. E aí é o casamento perfeito, porque a gente vai ver a evolução, tanto dos pais como das crianças, eles vão estar caminhando juntos, e isso é maravilhoso, é o propósito do Espiritismo, né? Eles vão se entendendo nas Sim, falas, vão se evoluindo. reconhecendo Exatamente. assuntos, e aí vão caminhando. Também dá um exemplo, né? Porque a melhor forma dos pais trazerem o espiritismo para os filhos é mostrar isso na prática. Sim. Muito melhor do que ficar falando e falando e falando, é mostrar, é se comunicar de uma forma respeitosa, é mostrar realmente, dar um exemplo, né? De como se deve tratar os outros, de como se deve se olhar. Então, é muito importante isso. E até o se cuidar. Hoje a gente mostra muito isso pra criança, que a gente tem um corpo, que esse corpo é emprestado. Então, a partir do momento que a criança entende isso, ela vai ter várias visões de mundo. Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que respeitar meu corpo, eu tenho que cuidar do outro, eu tenho que respeitar os mais velhos, eu tenho que ter cuidado com minha fala. Então, quando você enxerga isso, a criança ouve isso da gente, a gente vê que esse propósito está tendo continuidade, está tendo seguimento. Essa criança está aprendendo com a gente e a família também nesse trabalho em conjunto. Porque não adianta só a gente ficar uma hora durante a semana, né? E a família tá aquele tempo todo, a escola tá aquele tempo todo e não trabalhar em conjunto. Eu acho legal esse casamento. E o legal disso tudo, Tia, que a gente pode entender que existe a empatia, a escuta. É um treino de escuta também, né? Sim. Que a gente consegue fazer tanto da criança com os pais e vice-versa. A gente abre essa escuta. Sim, e justamente dentro do grude a gente tem essa oportunidade de ouvir as crianças, elas trazem os conhecimentos dela, elas trazem as vivências, então a gente dá muito essa oportunidade. A gente quer tirar aquele padrão, não é nem tirar, a gente não quer seguir o padrão tipo sala de aula, a gente quer eles sentados no chão, a gente sentado junto, a gente conta história, a gente traz historinha, a gente traz vídeo, filme, teatro, tudo isso pra... Isso, até porque é uma troca, né? Não é só a gente trazendo conhecimento, eles também trazem muito. E a gente tem essa tendência de esperar pouco das crianças, mas quando a gente abre os olhos pra enxergar, elas sabem muito e ensinam muito também. Então, no grude é legal essa troca de conhecimento horizontal mesmo, não é essa ideia de os professores, os monitores vão ensinar e as crianças ouvir, e sim sempre uma troca de aprendizados dos dois lados. Bacana. Em relação até essa troca que você está trazendo, Nina, de forma horizontal, né? Essa troca talvez de forma horizontal era muito mais permitida agora no século XXI, né? Com as relações entre pais e filhos tendo muito mais democracia, né? Nessa troca de informações, que antigamente era mais difícil os filhos conseguirem conversar com os pais a determinados assuntos, determinados temas, né? E para isso, né? Como é que vocês abordam em si? Quais os métodos que geralmente vocês abordam com as crianças, né? Quais formas de trabalho, visto que essas crianças não são mais aquelas crianças do século XX, né? Que sentavam, ouviam, né? Eram doutrinadas ali e iam para casa. Hoje em dia elas interagem muito mais com a forma de trabalho, com o conteúdo, né? Elas têm na mão o acesso, muitas vezes até, de questionar o que você está trazendo, né? Ou de não querer fazer também, tá tudo bem, né? E aí, como é que vocês costumam lidar com essa criança do século XXI nesse formato mais democrático, mais horizontalizado aí de troca de informação? Eu acho que a gente tem que estar muito mais preparado do que e dar uma aula esperando que todo mundo fique em silêncio, né? Quando a gente vem para uma sala que a gente sabe que todos vão estar não só ouvindo para reproduzir, mas ouvindo, refletindo e vendo se faz sentido para eles e retrucando, a gente tem que chegar com um leque gigantesco de informações, de conhecimentos, de estudos e fazer com que eles se sintam parte desse processo também. Uma coisa que a gente usa muito no grude é isso da pergunta, né? De trazer o conteúdo em forma de perguntas, de debate. O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Isso faz sentido para vocês? Então é uma forma de eles se sentirem ativos no ensino deles mesmos. E é mais complicado, obviamente, mas faz parte. Isso sim é a construção de conhecimento e não só a passagem. Sim. A gente está realmente construindo uma forma de pensar e construindo um ouvido crítico, né? Onde eles possam ouvir, refletir se faz sentido, participar, e que acaba sendo muito mais produtivo, porque a gente deixa de formar robôs para criar seres pensantes. E acho que isso é uma coisa muito boa desse novo século, né? Que a gente consegue
realmente interagir, a gente consegue fazer com que as crianças participem do que elas pensam e que elas possam escolher o que elas vão acreditar ou não. Isso pra mim é sensacional e pra quem tá dando aula é mais difícil, mas vale a pena ver as crianças interagindo e pensando e dando suas opiniões com consciência mesmo, falando o que faz sentido pra elas. Isso é lindo demais. E tem momentos assim que a gente planeja uma aula, a gente faz planejamento, troca conhecimento, a gente vai se falando. Mas tem hora que a gente chega na sala de aula e toma outro rumo. Eles conseguem pegar a aula e transformar aquela aula. Então, às vezes, uma dinâmica toma a aula toda, porque a gente sente que rendeu de uma forma, que eles se entregaram de uma forma, que a gente acha que aquele lúdico que a gente está trazendo, aquelas metodologias ativas que estão ali sendo utilizadas, surtiu um efeito e a gente dá seguimento para a aula. Porque o que a gente quer dentro do Grude é que essa interação, essa troca, esse olhar da criança pra gente, a gente olhar pra criança também e aprender, porque eles trazem um conhecimento tão vasto que vocês não têm noção. A gente recebe tanta pergunta que às vezes a gente respira pra responder. Pede a ajuda dos espíritos pra responder, que eles são assim, minha filha. Inclusive, às Perfeito, vezes a gente perfeito. não sabe responder e tem que falar, olha, não sei, mas vou pesquisar e depois te digo. E Porque eles cobram. eles cobram. Eles cobram. E assim, é uma troca infinita. E essa questão da gente é desafiadora porque a gente tem que estudar, a gente tem que procurar, a gente tem que estar ligado nas novidades, no que é que está acontecendo no mundo. Eles associam Minecraft à reencarnação, eles associam Minecraft a tanta coisa que você tem que saber os personagens. A gente tem que estar ligado. Tem personagem que eu falo assim, quem é? É tanta gente que eles trazem. Mas é isso, a gente tem que estar no mundo deles um pouco, das crianças, conectado também, pra gente poder chegar nessa linguagem. Massa. Minha gente, é um processo, né, filho, de transformação. E aí vocês, quer dizer, praticamente vocês veem um processo acontecendo e se transformando. Então vocês vão além do processo de ensinar, não mais como doutrina, né? De como assim, uma evangelização, como poder só o passar. Você mudou isso. É uma troca. Sim. São discussões e trocas. E como é que vocês entendem esse processo do ser? Desse ser humano, desse espírito que está ali construindo, junto com a doutrina do espírito para o mundo? Porque é uma troca, ali tudo é subjetivo, mas dali, como é que se encaixa esse propósito de vida ali, dentro com a doutrina para o mundo, sai da sala de aula para fora? Principalmente, né, Marie, porque o mundo ele tem tantos estímulos que levam talvez aquela criança fora do ambiente do grude, né, ou fora do ambiente até do lar, que os pais até trazem muito do que a gente traz no grude também, mas na escola, no esporte, enfim, na vida, nas férias, na vida como um todo, né? Nas festas. Com os amigos, nas festas. Então, assim, como eu acho que o que a Marie está trazendo é como intermediar que ele se entenda espírito imortal, né? Se entenda com essa ideia de propósito, fora também do grude, não só entre as quatro paredes da sala de aula, né? Não só dentro de casa e tal, mas no contexto da vida de forma geral. Sim. Quer falar? Fale. Ou as duas? Eu acho que quando a gente constrói conhecimento, quando eles realmente absorvem, porque faz sentido para eles que eles são espíritos, eles acabam levando para além da família, para além do centro, e acaba sendo automático. Se eles só ouvissem e reproduzissem, eles até talvez reproduzissem aquela versão de espírito deles só na sala do grude. Mas quando aquilo faz sentido para eles e eles pensam, é isso que eu quero ser, é isso que eu me entendo no mundo, eu acho que acaba sendo meio automático mesmo. Se aquilo faz sentido, eles já botam em prática de uma forma automática. Então, eu acho que o propósito do espiritismo tem que ir realmente além dos grupos que a gente já está acostumado, da família que abraça o espiritismo, do centro espírita, tem que ir para o grupo de amigos, tem que ir para a sala de aula, tem que ir para as festas, tem que ir para todo lugar, porque é você, né? Você não... É você espírito e personagem, né? Isso, exatamente. Saber balancear os dois, entender que os dois se encaixam a todo momento. Acho que é uma ligação que, quando faz sentido para o indivíduo em si, acaba não se desconectando em momentos nenhum. E eu acho que essa questão do ser fica cada vez mais latente quando a criança entra pro grude pequenininha, que já começa a passar as idades,
vai sendo criança, sendo pré-adolescente, sendo adolescente, se tornando um adulto. A partir desse momento que você tem esse contato com o espiritismo desde cedo, você vai criar uma visão de mundo muito mais ampla. Não que as outras crianças que não praticam o centro espírita, não frequentam o centro espírita, não venham a ter. Cada um pode ter sua troca, sua convivência, sua religião. E isso aí é importante demais. Mas o quanto é importante você se trabalhar como ser humano, como você se olhar, como você se vê. E a questão de trabalhar todos esses problemas, os medos. A gente hoje vê tantos jovens passando por problemas de depressão. E o quanto o centro espírita às vezes pode vir ajudar. Que propósito é esse que nos motiva, que nos move, que nos faz ser pessoas melhores, que nos fazem evoluir como pessoas, como seres humanos? Então essa visão eu acredito que é muito importante, porque aqui é o nosso melhor momento. Eu falo isso sempre com a criança, a gente está na nossa melhor encarnação. Então por que a gente não fazer dela melhor ainda? Por que a gente não ser melhor ainda? Então esse ser que você fala é isso. É a gente se olhar, a gente olhar o próximo, a gente respeitar as diferenças, a gente ajudar, a gente acolher, a gente dar um bom dia diferente, a gente tentar fazer o melhor, porque esse é o nosso momento. Então nós somos imortais. Então vamos continuar, vamos perpetuar essa imortalidade da melhor forma. Agora, uma coisa também é trazer esses temas de fora do centro, né, linkando com o tema que está sendo debatido na sala de aula, né? Então, trazendo questões do dia a dia. E eu vejo até temas, né, que o Grude debate, Sim. que não são temas, assim, do Pentateuco, do Espiritismo, né, de Kardec, mas, assim, que podem ser interpretados, né, com esse viés. Então, temas como eu vejo assim, vocês trabalham em consumismo, né, cancelamento, que é um tema muito atual, redes sociais, veganismo, feminismo, as causas, assim, qual a visão do Espiritismo sobre isso? Trazer a visão do Espiritismo sobre isso, eu acho que ajuda também muito o jovem quando ele estiver naquele círculo de amigos, né, quando estiver naquelas situações específicas, por exemplo, ele já ter pensado, já ter discutido sobre isso e criado até um entendimento próprio dele, né, com a visão do Espiritismo também, ali perpassando, por mais que ele não concorde com tudo, que ele não concorde, mas assim, pelo menos perpassou para ele ter um ponto de vista crítico. Vocês costumam trazer esses temas no Grude também? Com certeza. Fortes e polêmicos. Nós trazemos esses temas e assim, eles aproveitam a aula, eles curtem a aula, eles perguntam muito, muito mesmo. Sim. E eles se entregam, gostam, e a gente fala de várias, a gente fala do meio ambiente, a gente fala das diferenças, a gente fala de diversos temas, e a gente tenta fazer de uma forma preparando para cada idade. A gente tem a separação dos grupos, então a gente tem cuidar de falar com a turminha de 4, do cuidar de falar com a turminha dos 7 aos 10, de falar com a turminha dos 10 aos 14, 12. Então a gente tem esse cuidado de que linguagem a gente vai trazer, que tema a gente vai abordar, para que a gente consiga, e a gente sempre avisa os pais, a gente tem a questão de conversar com os pais, o que a gente vai trazer naquela semana para que eles também trabalhem em casa aquele tema que a gente está trazendo. O bullying, a gente fala muito sobre o bullying também, a gente tem temas que trazem o bullying, a gente fala de sonhos, eles amam falar de sonhos, fala dos animais, do princípio espiritual que é o animal, eles curtem essas aulas, então são temas vastos que a gente trabalha justamente para preparar esse ser imortal que está ali pequenininho, crescendo com a gente e a gente crescendo com eles também. E é importante a gente trazer a sociedade para dentro dos nossos estudos, porque o Espiritismo visa evolução. Como é que a gente vai evoluir se a gente não refletir sobre o que está acontecendo? Se a gente não olhar para a forma que o Espiritismo viu o mundo antes e tentar reconstruir isso agora? Então a gente tem que estar sempre atento para o que está acontecendo e refletir isso dentro da doutrina, porque senão a gente não caminha. E as crianças também gostam muito desse processo. E como a Marie falou, às vezes é polêmico, mas é bom demais, faz parte, tem que ser assim. A gente está na época de voltar a falar de assuntos difíceis, né? Voltar a falar de assuntos que precisam ser discutidos, porque só olhando para eles que a gente consegue caminhar. Se a gente ignorar e fingir que não estão acontecendo, que não são importantes de serem vistos, a gente vai ficar numa roda sem fim. Então é necessário mesmo a gente trazer o assunto do dia a dia para dentro do centro. É necessário a gente falar sobre assuntos que, olhando de primeira, às vezes pode parecer que não tem nada a ver, mas na realidade se conecta muito. Que orgulho dessa menina, viu?
tava aqui, olhando uma pergunta aqui, já tava pensando, ela falou tanta coisa aí, eu fiquei assim pensando os conceitos do espiritismo, que é filosofia, ciência e religião, né? E aí, vocês tratam todos esses 3 temas, ou vocês estão somente na base da moral, dos bons costumes, não aborda todos, ou como é esse trabalho com as crianças dentro do espiritismo? Como eu falei, Os da princípios do divisão espiritismo. a gente fala de tudo um pouco. A gente tenta, porque o tempo é pequeno, né, pra você falar de tantas coisas, mas a gente tenta abordar de tudo um pouquinho. Sim. E sempre se voltando, na verdade, desse propósito do espiritismo para essas crianças. O que é que eles vão levar? O que é que vai ser útil para essa criança? Então a gente faz um filtro disso tudo e tenta, nessa 1 horinha que a gente tem, conversar muito com eles. Deixar que eles falem também, porque às vezes mais importante do que eu ouvir é o falar também e vice-versa, né? Então a gente tenta ter esse diálogo com eles para aproveitar o tempo que a gente tem ali. E espera que a família também faça parte. E a gente tenta trazer, dentro desses 3 princípios, os 3 pilares, a gente tenta trazer um pouquinho de tudo, um pouco da ciência, do que realmente é comprovado, um pouco da religião, da fé, um pouco da filosofia deles se questionarem. Então eu vejo que a gente consegue balancear tudo isso muito bem. E a questão, de novo, né, de muitas vezes a gente acha que as crianças não vão dar conta, mas elas dão. Dão muito melhor que a gente, que as pessoas mais velhas às vezes. Aprender coisa muito mais difícil que a matemática e física, não vão aprender. Ô, Nina, você trazendo esse tema, eu volto aqui para a ideia da Semana Espírita. É assim, eu sei que vocês têm um formato, né, que já foi utilizado no passado, eu acho que vai ser utilizado novamente, né? Como funciona esse formato? Vocês trabalham por grupos, os pais fazem parte dessa construção também, tem momentos, é aberto a Semana Espírita para crianças de fora ou é fechado somente para as crianças do grude? Como é que está esse esquema da Semana Espírita? Na verdade, tio, a Semana Espírita do grude é exclusiva para as crianças do grude. E os pais? E os pais. A gente vai ter o momento das crianças, o momento dos pais e o momento pais com crianças, ou se não responsáveis, que não precisa ser... Quem não puder levar um pai e uma mãe, pode trazer uma avó, uma avó, alguém que esteja acompanhando o crescimento dessa criança, que possa trocar com essa criança esses conhecimentos. E aí vai ser aberto para esse público na Semana Espírita, para que a gente venha ter um trabalho bem legal. A gente está preparando muitas surpresas. E aproveitar, Nina, aqui para perguntar, Nina, como é que vocês costumam desenvolver, né, em relação à metodologia, né? Como é que foi, por exemplo, ano passado? Como é que vocês operaram lá? Você é do G2, como é que vocês operaram no G2 a Semana Espírita? Ano passado foi bem semelhante ao que a gente está fazendo esse ano, né? A gente costuma separar esses momentos primeiro só com as crianças, quer dizer, simultaneamente, enquanto um grupo está só com as crianças, outro está só com os pais, porque a gente entende que o conhecimento tem que ser passado tanto para a família, que vai conviver com essa criança posteriormente, tanto com as crianças em si, e depois momentos de interação entre os dois. Ano passado foi um ano de dinâmicas, né, junto com os pais e filhos, então foi um ano bem interativo, e esse ano esperamos que seja também, né, que mexa bastante com a visão de mundo, tanto dos pais, tanto das crianças. E tá sendo muito bom essa construção. E a gente construa junto esses propósitos, né, que nos movem. Sim. E para encerrar, só para a gente tentar entender, você falou G2, eu fiquei, o que é G2? Então eu acho que deve ter outras pessoas também que não estão entendendo o que é G2, então explica aí como é essas faixas etárias, G1, G2, idades, para a gente entender o que é o grude com essa educação espírita que vocês trabalham tão bem. Eu tô curtindo. Eu posso voltar à infância? São 3 grupos principais, né? O Mirim, que são de 4 a 6, né? O G1, que é o G1 com você. De 7 até 10. 9, 9, né? 9, e o G2 que é comigo, que é de comigo, com outro grupo Mas também, às que vezes, é de 9 a 12. Mas às vezes a gente não quer deixar ir pro G2, aí eu fico querendo prender lá, por isso que eu tô dizendo que é até 10. Se divide em faixa Eu não etária. quero me livrar dos meus pequenos, eu quero ficar tudo lá. Tudo no G1. Dói deixar aí, né? Não, não quero não. Desapega da matéria. A gente divide pra É muito fofo. Quando eles vão embora, eu agora estou no G2. Eu passei de ano, tem uns que falam que passou de ano. A gente divide pra conseguir passar o conteúdo melhor, né? Porque conta da divisão de faixa etária, às vezes alguns conteúdos não caem também pra idade, forma de explicar, então a gente divide pra ficar essa organização mais tranquila mesmo. E é dividido nesses 3 grupos hoje. Entendi. Vocês, na Semana Espírita, vocês costumam trabalhar assim, quais tipos de dinâmica? Júri simulado, debates,
Como é que vocês costumam trazer esses temas, apresentar esses temas para as crianças? Nós já fizemos júri simulado, trabalhamos já com debate, estamos trazendo novidades esse ano para o público. Meu Deus! Viu? E que é surpresa, e a gente tenta fazer muita dinâmica, justamente para não trazer aquela coisa de sala de aula. Dinâmica divertida. Dinâmica divertida. Momentos de reflexões para os Desenho, pais, desenho, arte, atuações, A Disney música. ajuda bastante com isso, né? A Disney. Sim, A Disney ajuda bastante. permite uma possibilidade de ludicidade nos filmes que ela traz, nas animações que ela traz, né? Que deixa, pelo menos lá em casa a gente adora assistir Disney e a gente fala, esses desenhos não são pra criança, né? Tem que pegam de um jeito que vocês trabalham na terapia. Desenho de criança, eu fico, não é possível. Que mexe. Mexe mesmo. Mas a gente tenta fazer de uma forma bem lúdica, bem relaxada. E assim, para que seja gostoso para todas as faixas etárias e principalmente para os pais que estão ali. Para que eles tenham aquele momento. Às vezes trabalham durante a semana, aquele minutinho que está ali com a criança. Então, é bom aproveitar aquele instante. De uma forma bem gostosa, bem lúdica também. Eu já tô achando que a gente vai ter que falar sobre arte também, né? Também Esse a terapia, espiritismo, né? Rapaz. E aproveitar e convidar ela para fazer parte do grupo de Olha, eu tenho 10 Estamos precisando de monitores. Tenho 10 e 11. Não, eu quero ser aluna, pare, eu vou curtir. Você quer curtir lá, Claro. né? Não ter a responsabilidade de ter que fazer aula, né, Mari? Bom, né? Não, eu vou, por enquanto, eu sou criança de 10 a 11 anos, porque eu fico metade Então da fica minha comigo. E assim, o propósito, só pra gente concluir aqui uma ideia, é o seguinte: ela começou pequenininha, como aluna no Mirim, 4 aninhos. Ó, vou me inspirar em você, começar como aluna, depois Aí. você vira muito. E o propósito que eu tive, que eu pensei na época, vou frequentar o centro, vou levar minha filha. E hoje, ela me arrasta, ela me traz. Então, não existe propósito melhor do que você ver um jovem se interessando pelo estudo da doutrina, se interessando pelos assuntos do mundo, estudando a sociedade, querendo ser melhor e fazendo com que a família também venha para o centro. Então, acho que o verdadeiro propósito do espiritismo está nisso, gente, da gente formar pessoas, espíritos pensantes com o poder de mudar o mundo, porque eu posso mudar o mundo, você pode mudar o mundo, qualquer um pode mudar o mundo. E aqui pode ser o primeiro lugar pra gente fazer isso. Porque Pode aqui ser. Pode ser. Pode Pode ser. ser. Pode. Obrigada, gente. Gente, Amei, eu amei. gratidão. Tá acabando. Tá pensando que é curtinho? Então fale. Para, conclua. Só deixa a final. Não, é isso que eu sinto de chegar aqui desde pequenininha e poder passar pelas coisas. Eu percebo que estar aqui no centro e conhecer o espiritismo me possibilitou ver o mundo de uma forma muito mais ampla mesmo. E acho que o que mais mexeu comigo, que até hoje mexe, é enxergar o mundo como várias possibilidades, né? O espiritismo traz sempre evolução. Então, a própria doutrina traz até o momento que, se chegar no momento onde o espiritismo já não condizer mais com a realidade, a gente vai mudar o espiritismo, porque o espiritismo é evolução. Então, acho que a coisa que mais me toca, assim, é a possibilidade de mudar, de enxergar o mundo realmente de várias fases e me interessar por estudar todas as coisas possíveis. Tanto que eu tô aqui hoje passando tudo que eu aprendi, né, para as crianças. E é bom demais poder ter a oportunidade de falar, ter a oportunidade de expressar tudo que eu aprendi. Acho que o propósito realmente é esse, é a gente viver com mais consciência, viver mais ciente do que nós somos, do que o mundo é, do que o outro é, viver com mais empatia principalmente, porque o espiritismo possibilita que a gente enxergue o outro como espírito e não só como personagem, a gente enxerga o outro como uma coisa muito maior. Então, mexe com tudo, é intenso, é lindo, às vezes é doloroso, mas lá no fundo é bom demais. Nina, você trouxe aí Eu tô contagiada. duas partes, né? Uma parte você falou aí que é ampliação da mente, e outra parte que você trouxe aí que é a consciência, né? Muito mais consciência do mundo. E realmente o propósito do espiritismo é a expansão dessa consciência, né? Acho que quanto mais a gente amplia essa consciência, mais você entende o mundo e mais a gente se entende, como você trouxe, né? E o Grude vem trazendo isso através de um trabalho extraordinário aí. O Grude está desde 2006, Uau. né? O Grude abriu em 2006 aí e
quantos anos aí? 17 anos, né? Vai fazer Não precisa 17 anos. fazer conta. Vai fazer 17 anos. 2007. Tá vendo? Não vamos revelar a E idade, é senhor. impressionante como esse trabalho é consistente. É um trabalho ininterrupto, né? Durante esses 17 anos. Vai para mais uma Semana Espírita, né? O Grude nunca deixou de participar da Semana Espírita. Vai para mais uma Semana Espírita e assim, pelo que a gente pode ver, a cada dia trazendo uma revolução de métodos, uma revolução de entendimento, né? Atraindo cada vez mais crianças. Muito bom estar aqui com vocês. Né? Ai, Muito que bom estar aqui com minha agradeço. amiga Marie. Ah. Marie Souto, maravilhosa, empoderada. Dá a perturbação dele. Maravilhosos, maravilhosos. Obrigada pela oportunidade, gente. É bom demais Pra falar. inspirar a Obrigada, gente gente. a entender que a gente pode ser um pouquinho melhor todo dia. Sim. Com certeza. Né? Foi inspirador vocês. Saí daqui radiante mesmo, porque eu saí daqui contaminada com essa energia. Que bom. Que eu já quero voltar à infância. Deixa eu te fazer uma É. pergunta, minha amiga. Sim, E aí? Pode ser? pode. Pode ser que a gente vai continuar e vem muito mais coisas pra gente conversar e bater papo aqui nesse Com sofá. Ai, que delícia, adorei estar nele. Demais. São bem-vindas. Me senti em casa. Oh, essa é a parte boa. Beijo no coração, gente. Beijo. Tchau, obrigada.